começar, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, podem ficar à vontade. Eu não me incomodo que me interrompa, mas se for algo que eu vou falar mais à frente, aí eu só peço para esperar um pouquinho, tá? Então não tem problema. Eu até gosto dessa interação. Então eu vou deixar os áudios, vocês podem abrir se precisar. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Bom, gente, sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pela confiança, pelo tempo que vocês estão aqui apostando em vocês, né, na minha companhia. E eu sou a Tati Marcelli, quem ainda não me conhece, algumas pessoas aqui já me conhecem. Eu vou orientar vocês nesse desafio, eu vou guiar vocês aqui, tá? Minha experiência há mais de 25 anos, eu trabalhei para grandes marcas e desde 2019 eu passei a empreender, atendendo diretamente empreendedores e marcas em construção. Antes eu trabalhava dentro de escritório, né, para grandes marcas, e aí eu saí, trouxe toda essa expertise e adaptei para o método que eu chamo de método marca foda, que é a marca forte, original, desejável e autêntica. Bom, e o SB7, que é justamente a base do nosso desafio, e é o Story Brand 7, que são 7 elementos que esse cara, o Donald Miller, autor desse livro, Story Brand, que ele é validado no mundo todo por marcas de diversos, todos os nichos e tamanhos, ele diz que uma narrativa de marca ela é formada por 7 elementos. Então, o que o Story Brand fala? Que a gente tem o herói, que o herói é o seu cliente, tá? E a grande virada é essa, é você entender que você não é protagonista da sua marca. O protagonista é o seu cliente. Ele vai ser o herói dessa jornada que a gente chama de jornada do herói, né? Para criar narrativas para a gente vender, para a gente conversar, para a gente falar sobre a gente, sobre a nossa marca. E aí o segundo elemento é o problema. E o que é o problema? O problema ele vem em 4 camadas. Ele tem um vilão, que é justamente alguma coisa que ele não sabe o que, mas que atrapalha esse caminho. E ele tem o problema externo, o problema interno e o problema filosófico. A gente vai aprofundar isso um pouquinho. O terceiro elemento é o guia, que vai levar esse herói a superar esse problema. Quem é o guia? Somos nós. Aí é que a gente entra. A nossa marca atua como guia, tá? E o quarto elemento é um plano. É um plano em 3, 4 etapas para deixar claro essa transformação. Lembra que a gente fez aquela ferramenta Point lá no início do grupo? A Point ela entra dentro desse escopo do plano, que é justamente o que o cliente precisa para visualizar que pode confiar na gente. E a gente tem também o quinto elemento, que é justamente a ação, o CTA, a forma como a gente vai chamar para conectar esse cliente à nossa entrega. E esse CTA, essa chamada, pode ser o que o Story Brand chama de fracasso, que, na verdade, é você falar para esse cliente que, se nada mudar, o que vai continuar igual? E o outro lado, que é o fracasso e a ação leva para isso também, é o sucesso. Na verdade, os 2 pontos são sucesso, os 2 pontos vão levar à ação. Aqui são 2 abordagens. A abordagem do sucesso, ela fala o que o cliente ganha. Então, esses aqui são os 7 elementos do Story Brand que a gente vai. Ele ensina a gente, né, a identificar cada um desses, e eu, junto do meu método, do Marca Foda, vou ajudar vocês a criar diferentes narrativas a partir dessas informações que vocês já sabem. Parece que é uma coisa assim, nossa, como é que eu vou conseguir isso? Não sei o quê, mas eu vou mostrar para vocês que vocês já têm essas informações. Então, vamos lá, vou ficar um tempinho com a voz assim, equalizada. Então, tá. Então, vocês viram aqui esses 7 passos da jornada, né? Vai ser o mapa que a gente vai seguir. E aí, o SB7, esse método do Donald Miller, ele te dá a estrutura. O Marca Foda vai te dar a expressão. E os 2 juntos vão destravar essa narrativa, tá? Bom, a gente vai fazer passo a passo essas 2 ferramentas. Aqui tem o framework do SB7 e o framework do método Marca Foda de criação de narrativa.
Eu vou entregar isso para vocês também, mas eu aconselho que a gente faça seguindo essa orientação que eu vou dar. Hoje a gente vai trabalhar, vai ser tudo mão na marca. Hoje a gente vai trabalhar o herói e o problema, tá? Hoje é isso que a gente vai focar. Não sei se vocês chegaram já a olhar o PDF, mas ele já traz esse direcionamento. Eu olhei e respondi. Ah, ótimo. Não Então, sei ó, se estou certa. e olha só, e vocês que estão aqui, que preencheram o formulário, eu tentei trazer já exemplos direcionados para vocês. Então, aqui, e assim, não é o que eu estou dizendo que é o que você tem que fazer, muito pelo contrário. Eu quero que você pense e seguir a partir disso, tá? Porque nosso cliente, vocês vão ver, nosso herói, ele é muito particular para cada marca, tá bom? Então, vamos lá. Então, hoje a gente vai identificar quem é o herói, o nosso cliente ideal, a gente vai nomear o vilão desse problema, a gente vai entender esses três tipos, essas quatro camadas, o vilão, o interno, o externo e o filosófico, para a gente poder preencher e ter ali mapeado quem é o nosso cliente e qual é o problema que ele enfrenta. E a gente vai mostrar isso para vocês passo a passo. Então, vamos lá. Você só entende a sua marca quando você vê o mundo pelos olhos do seu cliente. Então, por isso que a gente fala assim, qual o seu nicho? Né? Por exemplo, você vai procurar uma mentoria, qual o seu nicho e tal. O nicho ele é importante para você afunilar, dependendo da sua área de atuação, afunilar o seu olhar, porque você precisa olhar para os seus processos, para a sua narrativa, para a sua comunicação, pelos olhos do seu cliente. Por exemplo, eu atuo não é num nicho específico, eu atuo em geral, né? Por conta dessa diversidade de olhares, mas é uma coisa proposital e estratégica da minha marca. Mas, por exemplo, o Fernando fala só com músicos. Então, quer dizer, ele precisa sempre estar lapidando esse olhar. Então, vamos ver como é que a gente faz isso. Quem é o herói? Aí, ó, já começa agora a anotar, pega o caderninho, que agora só vem dica, não é dica, não. Deixa eu ver um nome melhor para isso. Só vem, pega essa e aplica. Vamos ver. O herói é o seu cliente, tá? Sempre, sempre, sempre. A sua marca, ela não é protagonista da história. O protagonista é a pessoa que você quer ajudar com um desejo muito claro e um problema real. Então, ó, quem é essa pessoa em uma frase simples? É quando a gente responde quem é o herói. Então, por exemplo, na espiritualidade da Rita, a gente pode falar que o herói são mulheres que buscam paz interior e querem entender a sua própria energia. Com assistente virtual, deixa eu ver, é a Priscila, a gente pode falar que são negócios que querem melhorar o atendimento para não perder vendas no WhatsApp. Eu estou falando isso aqui, gente, só pelas informações que vocês colocaram, tá? São exemplos daquilo que eu falei, não é? Então, pode ser que esteja outro ramo, mas só para vocês entenderem. Na Sergilene, por exemplo, a gente pode falar que são mulheres que querem transformar o envelhecer em um processo consciente, gostoso e cheio de significado. É a Lise, que tem a loja de fine art, eu acho que é. Colecionador, por exemplo, olha só, eu botei aqui um exemplo bem diferente, porque ela é muito específica, que ela quer falar com compradores. Ela não quer falar com fotógrafos que querem imprimir as suas artes. Então, podem ser o quê? Colecionadores iniciantes que buscam fotografias com significado, não só estética. Lise, você que é da loja de fine art? Isso Tá. mesmo. Então, eu trouxe aqui uma abordagem que é disruptiva, por exemplo, entendeu? Porque você está preocupada que você quer falar com compradores. Então, quem é a pessoa que vai consumir o seu produto? Pode ser uma pessoa também que gosta muito de decoração, pode ser um curador de design de interiores, né? Então, vamos ver aqui mais uns exemplos. A drenagem linfática. Quem é que faz a drenagem linfática? Ai, me desculpa, eu esqueci. Mas, por exemplo, ao invés de ser a pessoa que quer receber massagem, que é
o óbvio, né? A drenagem linfática, a gente pode dizer que são mulheres que querem leveza no corpo e bem-estar real no dia a dia. Entende que a gente está falando aqui de sentimento, do que a pessoa vai sentir? Por exemplo, quem é que quer fazer infoprodutos e fala de arquétipos e negócios? Desculpa, também me esqueci. A Gabi, será? Não, desculpa, gente, mas é que eu estou na menopausa e a memória está lá para o além. Bom, a gente pode falar que são empreendedoras que querem descobrir a energia central da sua marca, do seu negócio, né? A gente não está falando aqui em comunicação, a gente está falando em sentimento. E, por exemplo, a Fátima, que fala de reposicionamento de carreira para designers instrucionais, ela dá mentorias e cursos, ela pode estar falando para pessoas que desejam se reposicionar sem perder a sua história. Afinal, elas estão se reposicionando, elas já trazem uma reputação, né? E elas querem clareza para esse passo. E o Fernando, por exemplo, ele pode falar que o herói dele, da marca dele, são músicos iniciantes no digital que querem parar de depender de números e começar a formar uma audiência de verdade. A gente não está falando aqui que ele quer vender muitos. Não sei, hoje em dia não fala mais discos, né? Mas, enfim, eu não sei como é que é a métrica de sucesso do músico hoje com os streamings, mas assim, ele precisa ser visto. Para vender, ele vai precisar ser ouvido, ele vai precisar viralizar. Até tem um case muito bacana, Fernando, que eu posso compartilhar com você, de um casal, o nome dela é Bia Siqueira e ele é Breno, alguma coisa, ele é de Belo Horizonte, e eles compuseram uma música juntos, ele já era músico, tá? Ela é influencer. E a música é por causa de você. E eles começaram uma trend por causa de você, e isso viralizou no TikTok, e eles conseguiram uma visibilidade enorme, e foi uma coisa espontânea. Então, esse tipo de sacada, né, para que o músico é uma coisa bacana. Também tem uma coisa muito legal que eu gosto, que eu vejo em músicos, que é, por exemplo, eu falaria Estou na Fossa. Maria Bethânia cantaria. Aí é muito bacana isso, né? Bom, então vamos seguir aqui. Em relação ao herói, vocês conseguiram ter uma visualização assim? Porque agora eu vou trazer para vocês Vou 14 já. formas de mapear, de definir isso, tá? Então vamos lá. O herói é sempre o seu cliente, nunca a sua marca. As pessoas se conectam com histórias, tá? Pessoas se conectam com histórias de pessoas. E elas são o centro dessa história, elas se reconhecem. Então, quando a marca tenta ocupar esse lugar, essa conexão acaba. Então, a gente precisa estar sempre com o nosso Wi-Fi da marca ligado. Isso aí é um outro assunto, mas isso mais ou menos significa o quê? Que você precisa estar muito fiel aos seus valores para que o seu cliente se reconheça em tudo que você está falando para ele. É a marca com alma e estratégia. Tá? Segundo ponto, defina o herói de uma forma específica, não genérica. A gente está falando, são mulheres 40 a mais. Não está dizendo que são que mulheres de 30 não podem participar. Mas a gente precisa eleger a nossa comunicação de forma direta. Use palavras que o seu cliente usa para descrever. Isso é um problema que eu tenho muito, é uma dor que me acompanha a vida toda e, sinceramente, eu acho que eu já estou botando ela aqui no coração e carregando comigo, que é o seguinte, eu, eu tenho aí uma trajetória acadêmica também, eu falo muito técnico, eu gosto muito da teoria, por mais que Fernando entenda de música, eu vou querer que ele entenda de branding para se posicionar. Isso é importante. Mas só que eu não preciso falar para você isso. Eu posso te falar isso de outras maneiras. Isso que eu estou fazendo aqui para vocês é ensinando branding. Mas eu não estou falando, você faz isso, sabe, falando tecnicamente. Pelo menos eu acho que não. Se eu tiver, me avisem para eu não me iludir e achar que eu estou melhorando, tá? Obrigada. Então é isso, a gente falar a linguagem, o idioma do nosso cliente. A Rita, ela é minha mentorada, ela briga muito comigo por causa disso. Eu falo para ela que ela é minha mentorada modelo, porque eu sofro, eu estou sempre assim, na expectativa do será que eu estou falando dos técnicos? Estou brincando, mas ela me dá muito apoio nesse sentido. Bom, foca no desejo profundo que essa pessoa tem.
todo herói, ele quer alguma coisa, ele quer clareza, ou ele quer reconhecimento, ou ele quer segurança, ou ele quer expressão, ou ele quer resultado, direção, enfim. É esse desejo que vai ao fio, que vai ligar toda a história, né? E o desejo do herói, ele precisa ser simples. Numa frase, ser muito simples. Por exemplo, quero falar da minha marca com clareza. Né? A gente aqui, a gente está falando, a gente está desenvolvendo habilidades para a gente falar e vender para as pessoas que vão comprar da gente. Quero me posicionar sem medo, quero criar conteúdo que faça sentido. Essas são dores inerentes a quem está empreendendo. O herói, ele precisa definitivamente ser uma pessoa real. A gente escuta muito de persona, de avatar. Ok, isso faz parte do jogo, isso faz parte do marketing, mas no método do Story Brand, onde a gente cria mensagens que são verdadeiras, que ressoam com a vida do nosso cliente, com os valores da nossa marca, a gente precisa considerar uma pessoa real. Então, por exemplo, eu estou falando com vocês, vocês hoje são meu público, são meu cliente ideal. E vocês estão aqui porque se reconheceram naquilo que eu estou mostrando para vocês que eu posso ajudar, em alguma dor, algum ponto de dor que vocês têm. Então, não é sobre inventar uma pessoa, né? É sobre olhar para esse cliente que já existe do jeito que ele é, com as suas palavras, da forma que ele fala, e se adaptar. Não é nem se adaptar, gente, é você usar isso, mesclar isso com você. Acontece naturalmente, é genuína essa conexão. É o Wi-Fi que liga, assim, o Wi-Fi da marca que liga e realmente conecta. E o seu papel como marca, Lise, Priscila, Line, Sergi, Fernando, quem mais está aqui? Rita, o seu papel como marca não é salvar o herói, não é salvar aquela pessoa que está perdida, não é salvar aquela pessoa que não quer envelhecer, não é salvar aquele músico que está desesperado. O seu papel não é salvar. O seu papel é guiar, é mostrar caminhos, é mostrar o que ele não enxerga, porque geralmente não é algo que dá para enxergar. Tá? Então, ele não precisa de alguém que resolva tudo para ele. Ele precisa de alguém que ajude a enxergar seu caminho com clareza. O herói, ele tem poder, ele já é foda. Você, com a sua força, originalidade, desejo, autenticidade, você vai também iluminar o caminho desse cara, tá? E o herói sempre tem... Ah, peraí, deixa eu admitir aqui. O herói, ele sempre tem algo em jogo. Quando você entende o que está em jogo para essa pessoa, para esse seu cliente, a narrativa ganha vida. Isso aí é que é a grande virada do jogo. Ela ganha tempo, energia. Opa, peraí. Tempo, energia, autoestima, oportunidades, credibilidade. Eu gosto de falar que você mostra esperança. Pode ser uma coisa um pouco assim, ideológica, mas é isso, você acende uma luzinha no fim do túnel para o seu cliente, sabe? Cara, eu acho isso muito especial. Mas tudo bem, eu sou uma pessoa romântica. Bom, o herói, ele precisa enxergar você como pessoa. Então, você não pode estar num pedestal. Você está aqui numa conversa com o seu cliente, com o guia dele. Você não é melhor do que ele. Você só está complementando aquilo que falta nele, falta para ele seguir. O herói, ele não quer complexidade, ele quer clareza. Quanto mais simples você descreve quem ele é, mais ele sente e finalmente encontrou alguém que fala a língua dele. E aí você vai conectar essa pessoa por muito tempo. Porque construir marca, gente, é um processo contínuo. E você traz a sua história nela. E essa história que você traz nela, como você não é protagonista, você vai juntá-la do seu protagonista. Você vai engrandecer seu protagonista. E um bom herói, ele é definido por um desejo e um problema específico. Então, é mais ou menos assim, ó, o tipo de pessoa que quer alguma coisa, mas enfrenta tal problema.
Por exemplo, empreendedoras que querem se comunicar com verdade, mas travam na hora de explicar o que fazem. Isso é um problema. E olha só, os dois últimos pontos aqui do herói são os dois pontos que eu entendo como principais. Quem é a pessoa que eu mais quero guiar agora? Não é quem você pode atender. Isso, a gente faz um anúncio bacana, a gente cria uma copy maravilhosa, investe e arruma o seu cliente. Desculpa. E a gente consegue. O que a gente quer é a gente quer atender quem ganha mais com o nosso produto ou serviço. A gente escolhe quem a gente vai atender. Quando a gente está com o nosso Wi-Fi ligado, quando a gente sabe com quem a gente está falando. Por isso também é tão importante a gente ter essas definições desses 7 elementos que o Story Brand traz. Porque aí, na hora que a gente vai fazer a nossa narrativa de marca, a gente tem essa clareza. E a gente consegue falar com essa pessoa, seja no LinkedIn, seja no TikTok, seja no Instagram, seja no grupo do WhatsApp. A gente está falando com pessoas que querem a mesma coisa, mas são formas de falar diferentes, tá? E aí, o último ponto é o seguinte: o que essa pessoa realmente deseja? E desejo, gente, é uma coisa simples, é uma frase. É clareza, confiança, presença, organização. E o meu não vai ser igual da Lise, não vai ser igual do Fernando, nem da Priscila, nem da Rita, nem da Sergi, nem da Fátima. Porque depende do nicho, depende do herói da história que a sua marca está contando. Bom, e aí um resumão disso aqui que eu falei é o seguinte: o herói é sempre o seu cliente. Pode até dar print, porque esse é um resumo mesmo. Eu acho que eu não tenho lá naquele PDF. O herói é sempre o seu cliente. Seja específica, nada de todo mundo, nada para todo mundo. Fala para alguém. Fala para a Lise. Fala para a Priscila. Use palavras que ela usa. Nomeie o desejo profundo dela. Traz a emoção à tona. Depois, mais para frente, outro dia, eu posso trazer para vocês um pouquinho da roda das emoções, que ajuda a gente a mapear muito esses desejos. Mantenha uma descrição simples, sabe? Seja simples, é mais fácil. Isso também é uma coisa que eu tive que lutar bastante. Eu gosto muito de ser profundo, e nem sempre a gente precisa ser profundo, porque nem sempre a pessoa tem disponibilidade para entender e mergulhar. Então, seja simples, veja a pessoa, sabe? Olhe com empatia. E a gente, no próximo dia, no amanhã, no dia 2, a gente vai falar do guia, e o guia é exatamente isso. É a empatia e a autoridade. Não queira ser o salvador, queira mostrar o caminho e abrir caminhos para a pessoa. Se ela vai seguir, a sua parte você vai fazer. E mostre o que está em jogo. Mostra para ela o que ela vai ganhar aplicando tudo aquilo, mas mostra para ela também o que ela vai perder. A gente vai falar sobre isso agora no problema. Não precisa fazer sofrer, né? Eu, por exemplo, não faço marketing de uma forma agressiva, eu faço um marketing mais leve. Por isso eu estou falando isso. Mas tem gente que gosta de falar que tem que botar sal na ferida. Mas aí é de cada um, é da estratégia do seu herói. De repente, seu herói só desperta com sal na ferida. Evite jargão, né? A coisa do técnico. E o desejo mais problema é a definição perfeita do seu herói, tá bom? Bom, e aí a gente vem com a primeira tarefa, que é definir, que é aquele primeiro quadrante da ferramenta, que é definir o herói e a heroína. Vocês fizeram? Vocês conseguiram ver alguma coisa? Querem comentar? Querem que eu vá até o final e comente depois? O que vocês preferem? Eu fiz, Hum, escrevi exercício, mas eu não fiz uma frase, eu fiz um é assim parágrafo mesmo. inteiro. É assim mesmo. Lê pra gente, é assim mesmo. Aí agora, ouvindo você falar e tudo mais, ficou bem mais claro, sabe? Ô, E eu tava aqui você falando e eu tava relendo ao mesmo tempo e eu falo assim, não, realmente, eu tô sendo meio prolixa aqui, acho que eu posso cortar pelo menos pela metade para começar. que ótimo, então. Então, quer que eu siga e aí lá no final a gente junta, porque a gente vai juntar o herói com o problema. Pode ser? Pode Alguém ser. quer falar alguma coisa? Também tá. Alguém ficou com alguma dúvida até aqui? Quer perguntar alguma coisa?
Vou seguir então, tá? Bom, então a gente vai para o problema. E o problema é, todo herói enfrenta um problema. É o conflito que dá movimento a essa narrativa que a gente vai botar, a gente vai fazer para essa pessoa entrar em ação. E a gente divide esse problema em 4 partes. O vilão, que é aquilo que atrapalha, que é uma força externa, a gente não consegue ver. É o externo, o problema externo, que é o que acontece na prática, o interno, que é o que a pessoa sente, e o filosófico, que é a injustiça. É aquilo que não deveria ser assim. É o, poxa vida, isso só acontece comigo. Ai, é porque aqui na minha casa tem. É o filosófico, tá? E aí, o que está atrapalhando o caminho desse herói? Se a gente começa a partir dessa pergunta, a gente começa a entender qual o problema desse cara. Então, vamos lá. Existem 4 camadas, né, que eu já falei para vocês, e a gente vai olhar uma por uma. Primeiro é o vilão. O que atrapalha? Pode ser confusão, pode ser falta de clareza, comparações, caos, insegurança, medo, né, emoções. O problema externo. O que que é o problema externo? É o que acontece na prática. O que que o seu cliente está enfrentando visivelmente? Ele não tem dinheiro? Isso é uma coisa na prática, né? Ele não tem equipamentos para poder produzir. O seu cliente músico não tem instrumento, ele é só intérprete. Então, ele tem problema externo, ele tem algo que é visível, né? E quando tem um problema, lembrando, né? Vamos lembrar, não significa que a gente não possa encontrar soluções, mas o legal é a gente mapear. E essa hora de definir, de mapear esses problemas é muito legal. Vocês podem colocar vários, porque isso daí é um gerador de narrativas. Depois você consegue construir diferentes histórias, diferentes conteúdos a partir disso que você coloca, de você vai listar aí nos seus insights. O problema interno. O que que essa situação faz o cliente sentir? A emoção. Isso é a emoção. Ele se sente frustrado, ele se sente amargurado, ele se sente derrotado, ele se sente inadequado, ele se sente inferior, né? Mas ao mesmo tempo ele pode se sentir feliz demais e isso atrapalhar, entendeu? É uma questão da gente olhar para a história dele, olhar para ele como pessoa mesmo. Como é que esse problema mexe com ele por dentro? Que problema mexe com ele internamente? E o filosófico é por que isso é injusto? Então, por exemplo, por que isso simplesmente não deveria ser assim? Porque o cliente merece, por exemplo, o cara que não tem lá os instrumentos, o violão, ele precisa de um violão emprestado para fazer um show acústico. Não sei se eu estou falando besteira, tá? Porque eu não entendo muito de música. Só gosto ou não gosto. Ele precisa ter o violão para ele ter autonomia de marcar a agenda dele, não depender de ninguém. Então, para ele, não deveria ser assim, não, ele deveria ter um violão, tá? Bom, e olha como é que isso fica simples quando você coloca na prática. Aqui eu trouxe exemplo para cada um de vocês. Por isso que foi legal vocês preencherem o formulário e eu fiquei muito feliz. Vamos lá. Na espiritualidade, por exemplo, o vilão pode ser a sobrecarga emocional. O problema externo é as mulheres se sentem cansadas e desconectadas da própria rotina. O problema interno, elas acham que perderam a si mesmas. E o filosófico, toda mulher merece sentir paz dentro de si. A gente criou aqui. Então, a gente já sabe qual o problema que essa mulher, que essa heroína tem para a gente resolver. No caso da assistente virtual, qual o vilão? A sobrecarga emocional do empreendedor. O problema externo, se sentem cansadas e desconectadas da própria rotina. O problema interno, elas acham que perderam a... Ih, eu acho que aqui eu errei, hein? Errei ali, mas tudo bem, vamos lá. Errei, legal, vamos lá. Na assistente virtual, o que que pode ser o vilão? O vilão é a pessoa se enrolar nos processos e não conseguir responder suas mensagens no WhatsApp. Qual é o problema externo? Ela não tem condições de contratar uma equipe para responder.
Mas aí o interno, ela não confia muito em automação, ela tem um pé atrás. E o filosófico? O filosófico é que, pô, ela merece ter um atendimento muito bom, porque a entrega dela é muito boa. E aí ela vai contratar uma assistente virtual comercial. Entenderam o problema? Consegui me sair bem, hein? Porque olha que feio, né? Errei ali, vamos lá. Aqui acertei. Meu Deus, errei tudo, olha, mas tudo bem. Que horror. Vamos ver aqui na Sergilene, no 40 a mais do envelhecimento. O vilão, padrões estéticos impossíveis. O problema externo, vivem pressionadas a parecer jovens. O problema interno, se sentem inadequadas. E o problema filosófico, cada fase da vida merece ser vivida com dignidade. Eu vou envelhecer com dignidade. Entendeu? Então a gente consegue já aqui olhar e entender quem é a heroína da marca da Sergilene. Quem é que vai fazer o protagonismo dessa história dela? E aí vem a loja de fine art. Quem é esse vilão? O vilão é o cara que coleciona arte, colecionador de obras de arte, e a fotografia ele encara como uma obra de arte, como realmente é. E qual é o vilão externo dele? Ele não conhece, ele não tem um acesso a galerias que vendam, galerias presenciais, que ele possa ir presencialmente e escolher a qualidade, olhar a qualidade da imagem, da impressão, ver se eu estou falando besteira em relação à fine art. Qual é o vilão, o problema interno dele? O problema interno dele é que é o hobby dele. O hobby dele, ele quer. Não, isso é o filosófico. O hobby dele, ele merece ter a casa dele toda decorada com fotografias de alta qualidade, que contem uma história, que se conectem a ele. Então, a gente vê aqui que esse cara, que ao mesmo tempo que ele é requintado, que ele toma um vinho, que ele é feliz, ele tem essa frustração, a emoção dele aqui no caso é a frustração de não poder desenvolver, ampliar a coleção dele por falta de acesso. E aí entra a comunicação da loja de fotografia Fine Art, mostrando que ela oferece o melhor produto, com os melhores acabamentos, nos melhores temas que vão dialogar com esse cara. A drenagem linfática. Qual é o vilão? É a rotina exaustiva. Qual é o problema externo? É a falta de tempo para autocuidado. E o interno? É quando elas sentem culpa por não se cuidarem. E o filosófico é: cuidar do corpo não deveria ser luxo. Eu mereço isso. Não é um gasto, é um investimento, por exemplo. Tá? Gente, eu já sei o que aconteceu. É porque na hora que eu. Bom, enfim. Aqui é da mentora de arquétipos e negócios, que quer fazer o infoprodutos. Dos infoprodutos de arquétipos e negócios. Qual é o vilão? Eu não sei quem eu tenho que ser parecida com isso, eu tenho que fazer vídeos com a taça na mão. O vilão é eu não saber, não identificar a minha personalidade, não entender que a minha personalidade deve ser autêntica e não copiada. E aí, qual é o vilão externo? Pode ser o seguinte: já fiz muitos cursos e não consegui destravar a minha comunicação. Qual é o vilão interno? Eu tenho muita vergonha, eu não sei falar em público. Qual é o vilão filosófico? Eu sei que eu sou autêntica, eu sei que eu posso falar e eu mereço falar. E eu mereço que as pessoas reconheçam o meu trabalho, tá? Então, fica assim, fica simples quando você coloca isso na prática. E aí, só para finalizar aqui, o exemplo que eu trouxe para a Fátima, que ela pode a falta de narrativa, né, que é o vilão do nicho dela, da heroína dela, que são profissionais, mulheres, designers instrucionais que não conseguem mostrar o seu diferencial, que sentem que ninguém entende, e tem um problema filosófico que são o seguinte: que são profissionais que deveriam ser vistos pelo que sabem, não pelo cargo atual. Eles têm um problema de posicionamento. E aí o do Fernando, que não é a
que é o seguinte: pode ser o vilão? Até já tinha dado um adiantamento, né? O vilão pode ser a falta de estrutura, e aí o externo pode ser. Não, o vilão, vamos dizer que é a falta de comunicação, é a falta de engajamento com sua audiência. Pode ser isso, Fernão? Então, a gente tem esse vilão, a falta de engajamento com a sua audiência. Qual é o problema externo? O problema externo é eu não tenho estrutura para chegar à minha audiência. Qual é o problema interno? O problema interno é eu tenho aqui um problema de sem o violão eu não vou conseguir fazer nada. E qual é o filosófico? Mas espera aí, eu sou compositor. Eu posso muito bem falar sobre a minha música também. E aí você consegue criar uma narrativa para esse músico, tá? Artistas autorais independentes. E aí vamos passar rapidinho aqui pelas dicas para vocês conseguirem mapear esses problemas do herói da marca, que a marca enfrenta, que o herói enfrenta. O problema é que cria tensão, e sem tensão não há história. Então, capricha no problema. Capricha no problema. Escreve ali diversas formas de problema, diversas possibilidades de problema. Isso vai gerar ideias para você, isso vai gerar estratégia para você seguir. São 3 camadas de problema, né, que a gente viu. O externo é o que está visivelmente errado. O interno é aquilo que o cliente sente por causa disso, por conta daquilo que está errado. E o filosófico é a injustiça que ele sente estar passando, porque aquilo que ele sente por conta daquilo que está errado não era para acontecer com ele. É uma coisa ligada na outra, tá? Quando você endereça as 3 para uma pessoa, você ganha profundidade na sua narrativa. Use a linguagem do cliente para descrever o problema, foi aquilo que eu falei. Por exemplo, se a pessoa fala travada para falar, você vai falar travada para falar. Se a pessoa fala não sei postar, você vai falar não sei postar. Isso acelera a conexão. Isso faz a pessoa se sentir pertencente àquele mundo que você está oferecendo para ela. E quantifique ou torne visível o problema externo. Isso é muito importante. Você tangibilizar isso. Por exemplo, eu publico um post por semana que nem gera engajamento. Me sinto ignorada nos stories. Isso faz o cliente pensar, é exatamente isso. Mesmo que ele publique 4, ele vai se conectar a você. Você está falando números ali. Isso é neurociência também. Expresse o sentimento do problema interno. Não basta você falar, não sei postar, me sinto invisível, me sinto travado, me sinto cansado de tentar. É nessa camada que você gera identificação emocional. Então, não é para você dramatizar, é um drama queen, não é para você ser uma coisa muito dramática, mas é para você realmente. Aí é que tá. Você conhecendo o seu herói, você consegue pincelar aquilo que realmente vai tocar no coração dele, vai fazer ele enxergar isso. Explique a injustiça filosófica, né? Não julgue, porque isso é muito particular de cada cliente. Então, não fica na hora que você estiver fazendo aí o seu mapa, não pensa assim, pô, ninguém vai entender isso. Não, que isso é muito bobo. Não subestime. Nada é bobo, nada é ruim, sabe? São coisas muito particulares que a gente precisa respeitar no nosso cliente. Isso se faz sentido para você. Senão, você tem outras formas de se comunicar com ele. A que a gente está vendo aqui hoje, mais uma vez lembrando, é o dos 7 elementos do Story Brand, que é uma forma muito simples de você ligar esses pontos e transformar em conteúdo, em narrativa, em comunicação, para você atrair as pessoas certas. O problema, ele precisa soar urgente, mas ele não precisa ser alarmista. O cliente precisa pensar, preciso resolver isso. Mas você não precisa fazer ele pensar, se eu não resolver isso, eu vou falir. Entende que a visão positiva é diferente? Preciso resolver isso para chegar mais rápido. Preciso resolver isso para acelerar alguma coisa. É claro que, se você falar, preciso resolver isso para você não falir,
você pode estar falando a mesma coisa, porque pode ser que se ele não chegar mais rápido, ele vai falir daqui a 15 anos. Mas entende que quando a gente tem uma abordagem positiva, não violenta, a gente também maximiza emoções que também ativam a parte do nosso cérebro que nos leva a ações imediatas. Mas é claro, mais uma vez falando, eu não tô, isso é a forma como eu atuo. Você tem o outro lado também, e também é válido, é legítimo. É só estou compartilhando a minha experiência, tá? Que hoje também, vale eu falar, hoje eu me dou ao luxo de só me conectar com clientes que se reconhecem na minha forma de trabalhar a estratégia de marca. Então, nem sempre foi assim. Passou a ser assim quando eu aprendi a dizer não. Passou a ser assim quando eu aprendi a valorizar a minha força, originalidade, desejo, autenticidade. Gente, é muita gente no mundo para se conectar com a gente, sabe? A gente não precisa gastar energia com clientes que não vão fazer. Por exemplo, você não precisa ficar divulgando a sua loja para ficar recebendo mensagem de fotógrafos, entende? Vai tirar a sua energia. Pode falar, Fernando. Oi, tá me ouvindo? Eu tô sim. Não, achei muito interessante, principalmente essa parte que você falou, foi uma das coisas que me levou a estar conectado com você. Porque, como você disse, há N pessoas falando sobre isso. E Sim, uma coisa que eu não me identifico muito é justamente dessa. Tem mentores e cursos que realmente fala para praticamente humilhar a pessoa. é. É o tal de jogar sal na ferida. E eu acho isso. Eu já acompanhei assim algumas coisas nesse sentido. Não bateu comigo, porque eu. E aí, quando eu vi o desafio, acompanhei as coisas lá, eu falei, poxa, a Tati é uma pessoa que eu me conecto, porque ela faz um marketing mais leve. Aí agora você focando nessa questão aqui, eu falei, tá, agora tá confirmado realmente. É esse caminho que eu quero seguir também, de não jogar sal na ferida e muito menos ficar humilhando as pessoas, né? Ai, que bacana. E sabe por que isso acontece? Meu Wi-Fi da marca tá ligado o tempo inteiro, né? E lá no início, não dá tempo de eu falar sobre o Wi-Fi agora, mas depois, mais para frente, outro dia eu falo para vocês. Mas o Wi-Fi é justamente isso, quando você coloca os seus valores em ação. E aí vem outras coisas junto, mas enfim. Então, eu vou continuar aqui. Mostre que o problema não é culpa dele. E, gente, tudo bem você fazer como os outros fazem, não tem problema nenhum, tá? É só realmente isso da gente se sentir confortável, da gente se permitir atuar e fazer parcerias, associar a nossa marca àquilo que faz sentido para a gente. Quando faz sentido para a gente, é muito mais fácil fazer sentido para o outro. Por isso é que eu sempre falo, marca a gente constrói de dentro para fora. Marca tem alma e estratégia. Não funciona sem os dois. A marca sem estratégia passa a ser um hobby, passa a ser algo que eu faço porque eu gosto. Eu já tive isso, tá? Depois eu conto para vocês eu chamo da minha marca quase foda, porque era meu exercício de criatividade, eu fazia coisas maravilhosas, era uma lojinha de. Lojinha, olha só, lojinha, já mostro como que eu vi o negócio. Era uma loja de fan design, onde eu fazia coisas lindas, eu fazia feiras e a pessoa chegava para mim, ah, que lindo, você que fez, só faltava eu dizer assim, foi, você gostou? Toma. Só faltava eu fazer isso, sabe? Porque realmente eu enxergava como um exercício de criatividade e não como um negócio. E essa é a diferença, tá? Então, mostre que o problema não é culpa dele, que todos nós passamos por problemas, mostra empatia, né? E o problema, ele se conecta diretamente ao desejo. Mais uma vez, lista os desejos, lista as emoções que fazem sentido. Porque o herói quer X, mas ele enfrenta Y. Se lembra que lá eu falei no início, quando ao falar do problema, que sempre vai existir um problema. Pode ser um bilionário com várias empresas, ele vai ter um problema para enfrentar. Porque, sabe, todos têm. E se o Y não estiver claro, o X parece distante. É uma equação que a gente precisa sempre estar ligada nela.
E olha, use verbos ativos, porque problemas ativos, travando, bloqueando, atrapalhando, criam movimento. E problemas passivos, ser, estar, geram menos tensão. Então, coloque em movimento. E aí, um resumão do que eu falei do problema. Identifique o externo, identifique o interno, identifique a injustiça, use a linguagem do seu herói e seja urgente. Não tem necessidade de ser alarmista. E aí vem a tarefa 2, que vocês vão definir o vilão, o problema externo, o problema interno filosófico. O ideal, pode fazer uma lista, tá? Mas o ideal é a gente conectar um por um para a gente ter um parágrafozinho curto no final, conectando todos esses pontos. E tá tudo bem ser simples. Você não precisa escrever bonito, você não precisa suar profissional, você não precisa estar de blazer, você não precisa estar tomando vinho, você pode estar tomando uma Coca Zero com gelo e engasgar, só um instantinho. Você só precisa ser verdadeiro. Isso é ser foda, gente. E isso, você precisa ser verdadeiro com você e com o que o seu cliente vive. E assim, ó, quem tá aqui? Line, Fátima, Fernando. Ih, peraí, a Sergi saiu. Lise, falei, Priscila, Rita, Sergilene, façam do seu jeito e no seu ritmo. Gente, o que eu tinha para mostrar para vocês era isso. Vou abrir aqui, vocês podem comentar, falar, perguntar, a gente pode debater. Eu estou aqui disponível para vocês. De antemão, já agradeço vocês estarem aqui. Vocês todos que se inscreveram estão aqui, isso para mim é maravilhoso. Espero que tenha feito sentido. Quero muito ouvir de vocês. Deixa eu descompartilhar para a gente se ver melhor. Pronto, vamos lá. Ai, gente, obrigada pelos corações. Assim, fico emocionada. Oi, eu espero que você esteja gostando do desafio roteiro da Marca Foda. O meu objetivo aqui é iluminar a sua mente. E eu já peço licença para te oferecer algo muito especial, que eu criei para acender de vez um holofote sobre a sua marca foda. Todos os anos, no período da Black Friday, eu ofereço um produto exclusivo por um preço muito acessível, para que mais pessoas sintam na pele a experiência incrível de ter uma marca que conta histórias que a iluminam e a tornam reconhecida, desejada e inesquecível. A Foda é a imersão que eu só ofereço agora na Black Friday, com material exclusivo e mão na marca, além do meu acompanhamento ao vivo. É a continuação natural desse caminho que abrimos aqui juntos no desafio, só que agora com mais profundidade, mais possibilidades e aplicação real em qualquer tipo de conteúdo seu. Depois que você se inscreve pelo QR Code ao lado, você entra no conteúdo, entende as ferramentas e se prepara com clareza e intenção para a nossa imersão ao vivo, o primeiro dia. São 2 dias, onde nós vamos lapidar a sua narrativa, olhando de perto para a sua marca. E você vai terminar o Narrativa Foda dominando a sua narrativa e saindo com vários storytellings prontos, claros e aplicáveis em qualquer conteúdo. Então vamos juntos acender a luz da sua narrativa, transformar sua essência de marca em múltiplos storytellings e formatos de conteúdo. Escaneie o QR Code ao lado ou clica no link na descrição do vídeo para você saber mais sobre a imersão Narrativa Foda.